Na nossa última pregação no livro de Daniel, irmãos, nós refletimos em como nós devemos estar preparados para continuar resistindo neste mundo, para continuarmos lutando para nos mantermos fiéis neste mundo, e isso mesmo quando a providência de Deus nos alcança de uma maneira que nós não esperávamos. Mesmo quando a providência de Deus nos alcança não da maneira que nós achávamos que ela nos alcançaria, não da maneira como nós gostaríamos que essa providência nos alcançasse. Essa preparação que nós vimos, ela é feita nutrindo uma firme convicção acerca da providência de Deus em nós mesmos e em nosso coração, independente das circunstâncias, independente da forma que esta providência ela chega até nós. É essa firme convicção que conduzirá a uma firme disposição do coração e, consequentemente, a essa luta constante, firme, por fidelidade. Daniel, Ananias, Azarias e Misael, estes se dispuseram para esta luta, como nós vimos no versículo 8. O versículo 8 desse bloco que nós estamos meditando ainda, que vai do versículo 8 ao versículo 16, nos mostra que Daniel ele resolveu firmemente não se contaminar. E isso também os seus amigos. Independente daquilo que fosse acontecer com eles, viesse a acontecer o que fosse, independente dos resultados, não importa o que eles tivessem que fazer ou suportar, eles decidiram que eles não se contaminariam. E nós vimos que essa questão do contaminar-se aqui para Daniel e seus amigos, embora ela estivesse muito relacionada com uma obediência à lei do Senhor ali, para que não se tornassem impuros de acordo com a lei do Senhor, mas ela também estava relacionada a uma proteção do coração daqueles jovens, para que uma barreira, um limite muito importante não fosse ultrapassado. Estava relacionado ao nível de fidelidade e dependência que seria estabelecido com o rei Nabucodonosor e, consequentemente, com a Babilônia, com o mundo que a Babilônia ali estava representando. Daniel e seus amigos decidiram firmemente não se contaminar. E a providência divina foi abrindo caminho para que isso fosse possível, para que isso acontecesse. Nós vimos também no versículo 9, que Deus, versículo 9 diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel, então, percebendo ali o agir de Deus, a soberania de Deus, a providência de Deus em conceder a ele misericórdia e compreensão por parte do chefe dos eunucos, ele investiu nisso. Ele, percebendo isso, ele pediu ao chefe dos eunucos, às penais, que permitisse que ele não se contaminasse. Mas aí, nós vimos que na contramão do que parecia estar se desenvolvendo ali, em uma primeira reviravolta nessa história de Daniel, num chamado plot twist aí, se você não entendeu, porque você não é mais tão jovem quanto você imaginava que fosse. Então, no primeiro plot twist que aconteceu aqui na história, no enredo de Daniel, tá todo mundo com aquela cara assim de surpresa, né? Porque tem que aceitar, irmãos, porque não... Nessa reviravolta que aconteceu na história de Daniel, primeira reviravolta, nós vimos que Aspenaz, o chefe dos eunucos, negou o pedido de Daniel. Ele negou. E foi aí que nós paramos na última pregação. Nós vimos que saber que Deus, em sua providência, ele controla todas as coisas, não quer dizer que essa providência irá nos alcançar da maneira que nós estávamos planejando, da maneira que nós esperávamos que essa providência nos alcance. Nem sempre nós estamos lendo ali o plano de Deus da maneira correta, porque ele é o soberano e não nós.
Nós precisamos estar preparados para não cair diante da frustração de não vermos Deus atuando em meio ao seu plano como nós achamos que ele deveria atuar. Se realmente nós resolvemos firmemente em nosso coração, no centro da nossa vontade, do nosso ser, que nós nos manteremos fiéis ao Senhor neste mundo, nós continuaremos lutando por essa fidelidade, independente das circunstâncias, independente de como as coisas estão se desenrolando em meio a essa luta. E é sobre isso que nós refletiremos hoje, sobre o tema Deus honra a luta por fidelidade. Ou seja, o Senhor honra essa disposição, esse passo de fé, essa ousadia que é necessária para continuar vivendo na Babilônia sem ser da Babilônia. Vivendo no mundo sem ser do mundo, mas sim um habitante de outro reino, como nós temos refletido nessa série. Nós veremos 2 pontos que são necessários a essa firmeza nessa luta. 2 pontos que são necessários para essa preparação para resistir, seguindo aquele esboço maior que nós vimos aqui ao longo das últimas mensagens. Quais são esses 2 pontos necessários? O primeiro é discernir a providência de Deus. E o segundo, crer na fidelidade de Deus. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nos conduza e nos abençoe. Senhor amado, muito obrigado pela Tua palavra e por esse momento tão precioso que recebemos do Senhor, onde o Senhor preparou tudo para que pudéssemos aqui nos reunir e cultuarmos o Teu santo nome, confiando nos méritos do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Por favor, Senhor, nos abençoa, nos ilumina nossa mente e coração, para que entendamos a Tua palavra e para que ela nos molde um pouco mais ao nosso Redentor e nos faça compreender um pouco mais sobre a luta que nós devemos travar de maneira tão constante, intencional e dependente do Senhor neste mundo, Pai. Nos abençoa em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Primeiro ponto, irmãos, é a necessidade de discernir a providência de Deus. Vamos ler, mais uma vez, voltando a alguns versículos, do versículo 8 até o versículo 10. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Nós vimos na última mensagem em Daniel que o Senhor ele concedeu a Daniel que o chefe dos eunucos ele tivesse compaixão e misericórdia de Daniel. Mas, ainda assim, o pedido de Daniel não foi atendido, porque o chefe dos eunucos, obviamente conhecendo o rei a quem ele servia, e sabendo que aquela situação poderia gerar problemas muito, muito importantes para ele, um risco de vida para ele, ele não pôde atender ao pedido de Daniel. E Daniel ele poderia ter parado nesse primeiro obstáculo que ele encontrou. Porque não era uma má vontade de Aspenaz, o chefe dos eunucos. Daniel até havia conquistado a sua simpatia, a sua compreensão, como o texto aqui nos diz. E a grande questão é que existia um problema real em relação a esse pedido de Daniel. Algo que trazia risco muito grande a Aspenaz. Daniel e seus amigos eles não podiam destoar dos demais jovens, como o texto nos informa. Depois de 3 anos sendo cuidados ali, isso devido à ordem do próprio rei, eles não poderiam parecer mais magros, mais abatidos, não poderiam levantar qualquer
qualquer possibilidade de que não tivessem sido bem cuidados. Porque se isso acontecesse, a culpa seria daquele que estava encarregado de cuidar deles. No caso aqui de Aspenaz, o chefe dos eunucos. Diante disso, Daniel ele poderia assumir, naquele momento, que essa negação por parte do chefe dos eunucos seria uma espécie de autorização por parte de Deus, liberação da parte de Deus, para que então ele pudesse viver tranquilo na Babilônia, se contaminando ali com a Babilônia. Como se Deus dissesse a Daniel, por meio daquela circunstância, tudo bem, Daniel, você tentou, você fez a sua parte, você tentou, mas não deu. Então, viva na Babilônia como você conseguir viver. Só que, irmãos, nós precisamos perceber aqui, nós aprendemos aqui, que não são as circunstâncias que definem até onde nós iremos para nos mantermos fiéis. Até onde nós iremos para continuarmos lutando por essa fidelidade. Não são as circunstâncias. Não existem limites onde nós podemos chegar com tranquilidade e dizer, até aqui está bom. Até aqui a minha luta foi suficiente. Se eu passar daqui, eu vou me arriscar demais. E por isso, eu estou desculpado em relação a essa luta. Não existem esses limites. É como se alguém dissesse assim, né, nos dias de hoje, se eu for além disso, em minha fidelidade ao Senhor, eu posso perder meu emprego. Então, eu não devo me manter fiel ao Senhor. É como se alguém dissesse, se eu não ceder ao modelo de negócios que o meu fornecedor, esse meu colega aqui, empresário, ele estabeleceu, desse meu parceiro, eu vou ter que fechar a empresa, porque eu não vou conseguir sobreviver no mercado. Logo, eu posso me manter infiel. É como se alguém dissesse assim, se eu não ceder aqui, em meio às solicitações, ao que as minhas amigas ou os meus amigos na escola estão pedindo para que eu me molde a eles, se eu não ceder, eu vou ficar isolado na escola, eu não vou ter qualquer contato, qualquer amizade. Então, aqui é o limite. Eu não vou passar daqui. É como se alguém hoje dissesse assim, você que é pai e mãe, que tem filho na escola, dissesse assim, se eu não aceitar isso que a escola está impondo aos meus filhos, eles vão perder o ano escolar. Talvez não consigam uma boa faculdade, talvez não consigam fazer um curso superior. Eu vou até lá falar com eles, eu vou pedir para que eles não toquem em certos assuntos com os meus filhos. Eu vou chegar lá e vou dizer assim, olha, eu preciso que vocês considerem meus filhos como uma exceção em relação a, por exemplo, ao tempo integral na escola, em relação a metodologias que vocês vão utilizar, porque eles são crentes, nós somos crentes, então eu preciso que vocês nos deem essa exceção. Se eles me atenderem, ótimo, mas se eles não me atenderem, eu fiz a minha parte. Foi o Senhor que quis assim, então deixa para lá. Não, irmãos, não são as circunstâncias que definem até onde nós iremos para nos mantermos fiéis. Não existem limites que podem ser estabelecidos de maneira que nós podemos simplesmente abrir mão da luta e considerar que ali foi suficiente. Não existem. Cristãos morreram e ainda morrem nos dias de hoje para se manterem fiéis ao bom Senhor. Estes entenderam o que o Senhor Jesus explicou aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Por favor, abram esse texto. É um texto que fala sobre providência de Deus também. Mateus 10, 28. Está diretamente conectado à providência de Deus. Mateus 10, 28, nós vamos ler até o versículo 33. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens,
também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Por isso, irmãos, é por conta de testemunhos, como eu acabei de comentar, é por conta desse entendimento que é tão gritante quando alguém, bem diferente de estar disposto até a morrer para se manter fiel ao Senhor Jesus Cristo, este simplesmente o troca tão facilmente. Este simplesmente troca essa fidelidade, negocia essa fidelidade por coisas tão banais, tão pequenas. Como é triste isso, irmãos. Pessoas que trocam a luta por fidelidade, entregam os pontos por questões tão pequenas, por relacionamentos que surgem, por pequenos confortos ou situações. Não, irmãos. Que a providência do Senhor arranque tais coisas de nós. Que a providência do Senhor arranque olhos, corte mãos e quebre pernas, se for necessário, para que então nós possamos nos mantermos fiéis ao Senhor, porque é melhor entrar na vida eterna aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo do inferno. Daniel, ele não desistiu. Em meio a essa primeira dificuldade, a esse primeiro obstáculo, nessa luta por fidelidade, que foi a negação do chefe dos eunucos, ele não desistiu. Ele havia resolvido firmemente, como o versículo 8 nos diz. Não era uma opção se contaminar, era uma questão de sobrevivência, e Daniel entendeu isso. Vamos ler a partir do versículo 11 agora, dos versículos 11 a 14. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O cozinheiro-chefe aqui é uma espécie de mordomo, era uma espécie de supervisor que tinha como função garantir pessoalmente que Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles fossem bem alimentados, ficassem robustos. Ficar robusto aqui é ficar gordo mesmo, irmãos, ter a aparência de ser jovens saudáveis, robustos, bem nutridos. Versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Olha a perspicácia de Daniel aqui, irmãos. Olha a inteligência, a estratégia de Daniel. Ele pediu um período de teste curto diante do cozinheiro-chefe. Ele não teria que se arriscar por 3 anos, considerando o risco para o cozinheiro-chefe ou para o chefe dos eunucos. Não era uma questão de um período longo que poderia, no final, dar tudo errado para estes homens, para as penais e para o chefe dos cozinheiros. Em 10 dias, comida nenhuma iria engordá-los e fortalecê-los de maneira que eles se destacassem de outros. Na visão do cozinheiro e de as penais, não. 10 dias não seriam suficientes para isso. Da mesma forma, 10 dias poderiam sim ser corrigidos ao longo dos 3 anos, para caso eles ficassem enfraquecidos, eles não sofressem nenhuma penalidade por conta disso. Daniel foi muito inteligente, muito perspicaz. E essa inteligência de Daniel foi aplicada a essa luta por fidelidade. Daniel pensou, foi intencional, buscou uma forma, buscou uma saída para que então vencesse aquele primeiro obstáculo que foi levantado para ele. E aqui nós precisamos de atenção, irmãos. Você, jovem aí de todas as idades, né? Nós precisamos estar atentos a um detalhe aqui. Todo feito realizado nesse mundo
toda demonstração de astúcia, de intencionalidade, de inteligência, de estratégia, toda conquista sua neste mundo é uma prova contra você quando a mesma disposição não é vista em favor do reino ao qual você pertence. Como? Você é tão inteligente, tão perspicaz, tão astuto, tão cheio de saídas, tão cheio de estratégias neste mundo, para ganhar deste mundo, e tais coisas não são vistas em favor do reino de Deus. Como? Os seus sucessos, as nossas conquistas em meio a este mundo, meus irmãos, gritarão contra nós. Gritarão se você não apresentar a mesma diligência, na verdade, uma diligência muito maior, em favor do reino de Deus, em favor da pátria a qual você pertence, que não é este mundo. Sucesso acadêmico, irmãos, não te fará piedoso, não fará. Dinheiro não te livrará deste mundo mau. Um corpo torneado não fará com que você consiga forjar piedade em você e em seus filhos. É preciso perceber o quão diligente nós devemos ser em meio ao reino ao qual nós pertencemos. Porque as provas, aquilo que foi conquistado nesse mundo, contará como prova diante de nós. Daniel utilizou a sua inteligência. Daniel mudou de estratégia. Daniel buscou uma outra pessoa que poderia ajudá-lo. Mudou o seu projeto, o seu plano ali. E no versículo 14, nós vemos a providência de Deus agindo de maneira natural, ordinária, comum, em meio a esse plano que Daniel estabeleceu. O cozinheiro irá atender o pedido de Daniel no versículo 14. Foi feito um pedido e o cozinheiro atendeu. No versículo 16, ele tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber. A vida seguia de maneira comum na Babilônia, sem alardes. Mas ali, irmãos, a mão de Deus estava movendo a história através dos meios naturais que ele determinou, através desse pedido simples e dessa relação com o chefe dos eunucos e com o cozinheiro-chefe. Aqui nós vemos a providência do Senhor agindo em meios ordinários, comuns. Nas últimas duas mensagens, eu trouxe aqui para os irmãos e li para os irmãos o primeiro parágrafo do capítulo 5 da nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé Batista de 1689, que trata sobre a providência divina. E eu trouxe aqui agora os parágrafos 2 e 3, o segundo e terceiro parágrafo, para que a gente possa ler aqui também, para que eu possa ler para os irmãos e percebermos aqui a nossa confissão falando sobre esses meios que o Senhor utiliza na sua providência. O segundo parágrafo da nossa confissão diz assim: embora em relação à presciência e ao decreto de Deus, a causa primeira, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, de forma que nada acontece por acaso ou sem a sua providência, contudo, pela mesma providência, ele ordena que elas aconteçam de acordo com a natureza das causas secundárias, seja necessária, livre ou contingentemente. A nossa confissão, irmãos, ela estabelece uma tensão aqui no que é descrito no parágrafo 2. Porque ela mostra uma sequência de acontecimentos livres e até aleatórios, que é o que pode expressar esse contingente, né, o que pode ou não acontecer, produz um resultado que é pré-determinado, que foi decretado pelo Senhor. Então, são acontecimentos livres e aleatórios, mas que produzem um resultado que já foi decretado pelo Senhor. A palavra de Deus está repleta de exemplos assim. Mas eu trouxe um que também está na confissão e que é maravilhoso, que trata sobre a morte do rei Acabe. Lá em 1 Reis, capítulo 22,
nós vemos o profeta, a partir do versículo 27, o profeta Micaías alertando a Acabe e aos seus sacerdotes que se ele fosse para a guerra que ele estava indo, pretendendo ir, ele não voltaria. Micaías, então, recebe um bofete ali, porque ele foi o único profeta que falou a vontade de Deus, os outros foram enganados por um espírito que foi enviado pelo Senhor. E vamos ler aí o versículo 27 e 28. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, em relação ao rei, né? Se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouvi isto, vós todos os povos. Então Micaías profetizou o que aconteceria. Micaías falou que Deus, como voz de Deus, que o rei Acabe não voltaria daquela guerra. Se ele fosse, ele morreria. O seu destino estaria já determinado. Mas olha o que aconteceu em meio à morte de Acabe, a partir dos versículos 30 até 35. Primeiro Acabe ele se vestiu, ele tirou suas vestes reais, se vestiu como um soldado comum para confundir a todos ali, para se infiltrar em meio ao exército, e isso foi passando desapercebido. Mas olha o que aconteceu. Versículo 34. Então um homem entesou, esticou, o arco, e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Então, interessante esse exemplo que a confissão nos dá, porque o profeta profetizou aquilo que aconteceria. Ainda assim, uma série de acontecimentos livres que poderiam ou não acontecer, a flecha poderia ou não atingir, a probabilidade de atingir Acabe era muito pequena, poderia ou não atingir. Ainda assim, esse processo de vários acontecimentos livres e aleatórios tinham como fim a vontade pré-determinada de Deus. O pastor Samuel Waldron, comentando esse capítulo da nossa confissão, ele diz que a compreensão de que Deus controla o mundo através dos meios comuns, dos acontecimentos comuns e ordinários, deve nos levar a evitar três coisas. O primeiro é a ansiedade escravizadora e a murmuração a respeito da nossa vida. Nós temos visto muito isso. Como a ansiedade é exatamente o fruto, o resultado de uma alma inquieta que não descansa no Senhor, que quer ser esta Deus soberana e que não reconhece que Deus é o soberano. Tudo está sob o controle do Deus vivo. Se você crê nessa verdade, então você evitará. Você não será conduzido pela ansiedade e pela murmuração. O segundo ponto, a segunda coisa que o pastor Samuel Waldron diz que nós evitaremos se nós compreendermos que Deus controla todas as coisas por meio dos acontecimentos ordinários nesse mundo, é um fatalismo paralisante, ou seja, é aquela ideia de que se tudo vai acontecer da forma como Deus predeterminou, não faz sentido fazermos qualquer coisa. Não faz sentido. Mas essa compreensão que não faz sentido, porque faz toda a diferença entendermos que foi o Senhor quem também determinou os meios. Os meios são importantes. E o terceiro ponto é aquilo que nós evitaremos se compreendermos, né, que o Senhor controla todas as coisas por meio da sua providência comum, é que será uma presunção desastrosa. Ou seja, você não pode presumir que verá os resultados e os frutos sem utilizar os meios, sem entender também a sua responsabilidade em meio a esse processo.
Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar. E então simplesmente cruzou os seus braços e esperou que o Senhor providenciasse milagrosamente todas as coisas? Não, não foi isso. Não é isso que nós vemos aqui. Daniel, ele discerniu os meios da providência comum de Deus. E ele foi até onde poderia ir para que não se contaminasse. Ora, o meio para nós obtermos o sustento, a renda, é o trabalho. Os meios de salvação são o arrependimento e a fé. Por isso, devemos nos arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. O meio para o amadurecimento, para a edificação, para o crescimento em fé, em piedade, é a vida comum da igreja. Por isso, precisamos discernir, irmãos. Discernir, compreender e viver essa vida comum da igreja. Em meio à vida comum da igreja, a providência do Senhor pelos meios comuns está nos conduzindo à piedade, ao amadurecimento, à santificação. Aquilo que parece ser tão simples e comum para a visão limitada do homem é o agir de Deus conduzindo o seu povo para a vida eterna. Que coisa maravilhosa, irmãos. Pensar que em meio a reuniões simples, comuns, não triviais, não sem valor, mas comuns do dia a dia, semana após semana, o Deus Todo-Poderoso está agindo para que o seu povo continue caminhando para a eternidade, que foi decretada, a salvação que foi decretada antes da fundação do mundo. Preparando corações, conduzindo todo o ambiente para o crescimento dos seus filhos, para que estes possam ouvir a palavra e então crer no Senhor. Palavras simples, conversas triviais, momentos simples de comunhão, nada demais para esse mundo. Passa desapercebido, sem nenhum glamour neste mundo. Mas tais coisas tocam a eternidade. E é isso que nós vivemos, como povo de Deus. Você não é capaz de perceber o que a falta em um domingo pode trazer de prejuízo para a sua família e a sua fé. Se você fosse capaz de perceber isso, você pensaria muito bem antes de perder qualquer momento em meio à vida comum da igreja, em meio à simplicidade da igreja. Daniel, ele viu Deus agindo por meio da providência comum, através dos meios que o Senhor mesmo estabeleceu ali, daquele relacionamento com Aspenais, chefe dos eunucos, e com o chefe dos cozinheiros. Mas o Senhor Todo-Poderoso, ele não está preso a estes meios, irmãos. E assim como Daniel viu Deus agindo por meio da providência comum, ele também viu Deus agir por meio da providência extraordinária dele. Sobrenatural. É isso que nós encontramos nos versículos 14 e 15 de Daniel 1. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Irmãos, os 4 jovens, eles não chegaram na Babilônia no auge da nutrição deles, não. Eles vinham de Judá, uma terra que havia sido conquistada em meio à guerra, em meio ao cerco babilônio. Obviamente, eles não chegaram ali raquíticos, porque eles vinham de famílias nobres, mas eles não chegaram no auge da sua nutrição ali na Babilônia. O resultado que foi obtido comendo somente legumes e bebendo água por 10 dias não seria possível por meios naturais. Não seria possível. Assim como estes jovens veriam mais à frente ali em suas vidas, tanto na fornalha de fogo ardente, como na cova dos leões, o Deus que decretou os meios ordinários para que eles continuassem lutando por fidelidade, ele também opera acima dos meios ordinários. E é isso que o terceiro parágrafo da nossa confissão traz, no capítulo 5, quando fala sobre
a providência extraordinária de Deus. Diz assim: Deus, em sua providência ordinária, faz o uso de meios. Ainda assim, é livre para operar sem, acima e contra eles, como lhe aprouver. E é aí que nós chegamos no segundo ponto da nossa reflexão hoje. Para nos mantermos firmes nessa luta por fidelidade, não basta apenas discernir a providência de Deus. Além de discernir a providência de Deus, nós precisamos crer na fidelidade de Deus. Esse é o nosso segundo ponto. Crer na fidelidade de Deus. Daniel, ele usou a sua inteligência, ele mudou de estratégia, ele buscou saídas para a primeira dificuldade que ele encontrou ali, mas, sobretudo, Daniel demonstrou a ousadia da fé, a ousadia daquele que crê, que confia na fidelidade do Deus a quem ele serve. Como Ananias, Misael e Azarias fariam mais à frente, como nós veremos, indo até as últimas consequências lá na fornalha de fogo ardente, mas não se curvando diante da imagem que o rei Nabucodonosor fizera. Daniel, ele foi até onde ele podia ir, e então deu um passo de fé. Ele, embora confiando na providência comum de Deus, ele deu um passo de ousadia, porque era o que lhe restava. Foi isso que Daniel fez quando ele pediu que o chefe dos cozinheiros o experimentasse por 10 dias. Ele confiou no Senhor que aquilo ali, que o resultado daquele pedido seria favorável. Chegou no momento em que ele descansou nessa providência extraordinária de Deus, pedindo que, ao ser experimentado por 10 dias, ele se tornaria muito mais robusto do que os demais jovens. Até nesse momento, irmãos, Daniel, ele mostrou que ele estava convicto de que, de uma maneira ou de outra, Deus honra a luta por fidelidade e nos alcança com a sua providência. Por que eu falo de uma maneira ou de outra? Porque nem sempre essa providência, irmãos, nos alcança de uma maneira que não nos causa dor e sofrimento. Nem sempre essa providência nos alcança da forma como nós esperávamos. Foi isso que nós refletimos a última vez. Muitas vezes ela nos alcança em meio a dor e sofrimento. Nós costumamos usar a palavra providência apenas quando nós julgamos fatos bons que nos acontecem, quando nós somos livrados de alguma situação difícil, quando nós recebemos algo que esperávamos receber do Senhor. No entanto, nem sempre, como nós refletimos na última pregação, nem sempre a fornalha, nem sempre nós passamos ilesos pela fornalha. Nem sempre a boca do leão é fechada. Pode muito bem acontecer de você perder o seu emprego, por exemplo, em meio a essa luta por fidelidade. Pode muito bem acontecer de, em meio a essa luta por fidelidade, você perder relacionamentos, amizades, por confrontar ali o pecado. Mas isso também é a providência do Senhor. Nem sempre haverá compreensão e premiação no final dos grandes desafios por parte deste mundo. Nem sempre. Mas Deus sempre será glorificado em meio ao testemunho de luta por fidelidade. Deus honra a luta por fidelidade, irmãos. E nós precisamos crer nisso em meio às lutas. E quando eu digo que Deus honra as lutas por fidelidade, eu estou afirmando que Deus, o nosso Deus, sempre recompensará aqueles que colocam o seu coração para lutar por fidelidade neste mundo. A verdade é que essa recompensa nem sempre acontecerá com as bênçãos que nós pedimos ao Senhor, ou com as vontades que nós temos para ser atendidas, ou com os livramentos de aflições que nós tememos. Nem sempre. Mas o Senhor sempre recompensa aqueles que o buscam. É isso que Hebreus diz no capítulo 11. Eu gostaria de finalizar lendo com os irmãos. Hebreus 11, versículo 6.
Hebreus 11, a partir do versículo 6, o autor de Hebreus diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Então, o autor de Hebreus dá alguns exemplos. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. E observa agora o versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E por que viviam como estrangeiros e peregrinos sobre a terra? Porque confiavam e criam na fidelidade daquele que fizera as promessas. Este mundo, irmãos, não é a nossa pátria. É isso que nós estamos vendo e veremos ao longo da exposição do livro de Daniel. Não há como lutar para nos mantermos fiéis neste mundo sem ter os nossos olhos voltados para a pátria a qual nós pertencemos. É a confiança, é a fé no Senhor que nos resgatou e que um dia virá nos buscar, que nos mantém de pé nessa luta. Por isso, irmãos, creia no Senhor, creia nesse Redentor, creia na esperança que foi dada aos santos, na sua providência, no seu cuidado, no seu amor que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Na convicção de que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de terminá-la no dia de Cristo Jesus. Porque mesmo lutando por fidelidade, mesmo em meio a essa disposição de lutarmos por fidelidade, nós muitas vezes fracassamos nessa luta. Nós muitas vezes falhamos, caímos em meio a essa luta. Mas nesses momentos, nós precisamos lembrar que mesmo fracassando, mesmo quando falhamos, o nosso Deus, ele não falha, nem muda. Ele é fiel e nos guardará em meio a esse mundo. Por isso, por conta dele, da fidelidade dele, por quem ele é, nós devemos crer nessa fidelidade e continuar lutando. E assim nós caminharemos. Vamos orar. Senhor amado, Tu és fiel, Senhor. Nós somos tão falhos e pecadores, mas o Senhor permanece fiel. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Tua graça que nos atingiu e nos sustenta. Muito obrigado por Cristo Jesus, aquele que nos foi dado para que pudéssemos nos achegar ao Senhor e desfrutarmos da Tua fidelidade. Nos abençoa, Senhor, em meio a esse mundo mau. Nos abençoa para que continuemos lutando como verdadeiros habitantes de outro reino que nós somos, para a glória do Senhor, não para este mundo. Livra-nos do erro, nos dá discernimento, para que possamos enxergar a Tua providência
da mais comum e simples que acontece em meio a esse mundo, até os verdadeiros e tão claros livramentos que nós recebemos do Senhor. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.